A gente falou ontem sobre a fumaça espessa que tem encoberto a cidade de Manaus desde sábado por causa das queimadas na Amazônia. Essa condição reduz a qualidade do ar e prejudica muito a saúde das pessoas que vivem na região. A gente vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o Gerson Neto, que é ambientalista e presidente da Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Ele está conectado aqui com a gente. Gerson, bom dia para você, bem-vindo. Olá, bom dia a todos os amigos da TV Pai Eterno. Gerson, sabemos que as queimadas são um problema recorrente na Amazônia, não é a primeira vez que a gente conversa sobre esse assunto aqui, né? Quais são os principais fatores, então, que levam ao aumento das queimadas nessa época do ano? Então, nós temos um problema da seca na Amazônia, ele está se tornando... A gente estava acostumado a acompanhar essa seca acontecer de forma cíclica, mas por ciclos de 10, 15, às vezes a mais severa 40 anos, demorava para esse tempo todo para essa seca mais severa acontecer. Agora ela está acontecendo todos os anos. E esse período, no mesmo período que nós temos a seca aqui no Cerrado, nós temos também a redução das chuvas na Amazônia. E só que na Amazônia chove menos, mas continua chovendo, né? A umidade, ela está presente durante o ano inteiro, a floresta é muito úmida, quem já viajou, quem conhece, sabe como é, bastante úmida aquela região, mas esse estado de seca que nós vivemos agora na Amazônia é extremamente perigoso, porque ele ameaça vários sistemas ecológicos, né? De reprodução de peixes, de reprodução também da mata, da floresta. A Amazônia também, não é como o Cerrado, ela não é um cenário único, homogêneo. A gente tem vários cenários diferentes, dependendo da localização, da proximidade do rio. Então, tem as matas que são inundadas na época das águas, que tem alguns tipos de árvores. As outras que estão em áreas que permanentemente secas já são árvores que não suportariam, por exemplo, ficar inundadas. Então, a gente tem também uma complexidade importante na conformação do ecossistema, grande ecossistema amazônico, e a gente tem muita pouca pesquisa, a gente não sabe como se comporta cada um desses ambientes. Então, a gente corre um risco muito grande dessa seca trazer aquela ameaça que nós já estamos falando, os cientistas falavam há algum tempo, da ameaça do ponto de não retorno, que pode causar a perda da capacidade dessas árvores se reproduzirem, da floresta se reproduzir, e ela começar a morrer porque não tem falta água, como uma planta que a gente para de colocar água, e essa falta de umidade pode ameaçar a vida na Amazônia como um todo. A Amazônia já foi cerrado antigamente, na evolução, no tempo geológico, ela foi se transformando em floresta, mas a gente corre o risco de haver uma savanização da Amazônia por causa desses processos de aquecimento global e também do desmatamento, que a gente acaba aumentando a pressão sobre a floresta com essas atividades humanas. Gerson, e se isso acontecer, que tipo de impacto pode existir na nossa vida? Quais são as consequências disso para o ser humano? Então, Wilker, isso é o mais grave, porque nós conhecemos já os rios voadores, que são essa umidade que a Amazônia joga sobre a América do Sul, vem por cima, né, vem pelo céu, pelas nuvens. Na verdade, não são nem as nuvens perceptíveis, é uma umidade que passa mais acima ainda na atmosfera. E ela é que transforma todo esse ambiente da América do Sul em um ambiente úmido e com terras férteis. Na mesma latitude, ou seja, na mesma latitude do planeta, né, nós temos o deserto do Saara e depois nós temos o deserto da Austrália. Então, nesse ponto aqui, em relação ao Equador, nessa distância do Equador, geralmente as terras são desertificadas. Nós não temos essa desertificação por causa do levantamento da Cordilheira dos Andes, no tempo geológico também, isso aconteceu há milhões de anos, e esse levantamento da cordilheira faz com que essa umidade que a floresta amazônica cria por causa do rio Amazonas,
ela seja empurrada para o sul e torne a América do Sul toda um ambiente úmido, né? Ou seja, nós temos essa conformação de Mata Atlântica e Cerrado na América do Sul. Mas no tempo geológico, antes do surgimento da Cordilheira dos Andes, a gente tinha aqui um grande deserto, que começava aqui mais ou menos onde está Goiânia e ia até onde está mais ou menos Buenos Aires. Era um grande deserto que hoje se conforma no aquífero Guarani. Ele fica embaixo da terra, era areia. Essa areia, com o percolamento da água, né, com a infiltração da água, vai acumulando água e ela tem o grande aquífero Guarani lá embaixo, provando de que realmente era um deserto antes dos Andes se erguerem aqui nessa região. Com a perda dessa umidade que vem da Amazônia, a gente corre o risco de haver processos de desertificação muito intensos nessa região toda. Aqui, então, praticamente começando aqui de Goiânia, Brasília, descendo até Buenos Aires, incluindo todo o estado de São Paulo, incluindo todo o Pantanal. Então, assim, o que pode garantir mais resiliência para essas regiões é que elas, olha, a Amazônia a gente tem que cuidar, não pode desmatar, temos que manter, mas essas regiões também precisam manter seus biomas vivos, porque o que garante um pouco mais de resistência é exatamente essas matas nativas, essas florestas que essas regiões têm como se fosse um estoque próprio de capacidade de suportar essas mudanças climáticas e essas grandes alterações que a gente está vendo a cada ano ficarem mais intensas, né? E é muito preocupante a situação. É muito preocupante, Wilker, não é preocupante para daqui a 50 anos. É preocupante para daqui a 10 anos. É preocupante em curto ou médio prazo. Então, o que você está dizendo é que a gente pode transformar mais da metade do nosso país em um grande deserto, né? Ou seja, terra que não produziria, que seria muito difícil para o ser humano sobreviver. A gente está falando aqui de algo muito delicado e enquanto você fala, Gerson, a gente acompanhou algumas imagens ali sobre a situação lá na capital do Amazonas que mostra, gente, isso aí que você está vendo na sua tela é fumaça. Fumaça mesmo, por causa das queimadas que estão acontecendo lá na Amazônia. Então, a gente precisa sim se preocupar. Imagina só como está a qualidade do ar ali naquela região e como isso não pode impactar na vida das pessoas já, né, Gerson? Isso aí reforça também essa situação de urgência. É algo que a gente precisa transformar a partir de agora. Não é mais pensar no futuro, é pensar no hoje, né, em como a gente pode combater. E o que está sendo feito para combater essas queimadas, combater toda essa destruição que a gente tem visto? Faltam políticas públicas, falta fiscalização, porque imagino que boa parte dessas queimadas elas acontecem por ação humana, o desmatamento em sua maioria acontece também por ação humana. O que a gente pode dizer com relação a esse assunto? Então, a gente fica muito preocupado com as queimadas criminosas, né? E, é claro, elas são terríveis, mas a grande preocupação é quando elas começam a sair de controle e as queimadas queimam fora de controle. A gente não consegue mais sequer combater. E o tempo seco, esse tempo que a gente aqui no Cerrado a gente conhece isso muito bem, né? Esse tempo seco ele aumenta o potencial dessas queimadas, além de começar a haver a possibilidade de haver queimadas espontâneas. Quando a gente desmata, Wilker, e substitui essa mata por braquiária, por capim, para gado, por exemplo, essa braquiária ela tem uma capacidade de produzir muita massa de palha. Quando o tempo seca, essa massa seca por falta de água. E ela tem um potencial combustível muito grande. Então, assim, para esses nossos biomas, essas regiões onde a gente coloca essas espécies de gramíneas, né, de mato, exóticas, que não são daqui, as que são daqui, as do Cerrado, elas não. A gente traz a exótica para poder ter mais comida para o gado. E quando a gente entra com essas espécies e elas secam, o potencial de produzir fogo e de se alastrar de forma descontrolada é muito maior. Então, assim, a gente precisa seguir a cartilha que a ONU já trabalhou. Então,
produzir medidas adaptativas, porque não tem como a gente voltar atrás, isso é uma realidade já dada. Então, a gente precisa se adaptar às mudanças climáticas, se adaptar e reduzir essas vulnerabilidades. A gente precisa parar de desmatar, né? A gente precisa combater as queimadas, formar brigadas de combate às queimadas, brigadas civis de voluntários, brigadas usando as forças que nós temos de bombeiros, policiais, para que a gente haja de forma coordenada. Olha, Wilker, a gente tem um futuro seguinte. O futuro é difícil. A gente já falou aqui do problema que pode ter, os cenários estudados pelos cientistas apontam. Agora, a gente pode chegar lá brigando, como num filme de Mad Max, cada um por si, todo mundo se matando, ou a gente pode chegar lá unidos de mãos dadas como uma comunidade, tentando sobreviver e nos ajudando da melhor forma possível. Como uma comunidade, inclusive, cristã. A segunda opção... Exatamente, com certeza a segunda opção é a melhor, né? E isso passa muito pela conscientização. E é isso que a gente busca fazer aqui sempre. Gerson, obrigado pela sua participação. Sempre bom falar com você. Até uma próxima, viu? Eu agradeço. Eu até lembrando que a CNBB já lançou o tema da campanha da fraternidade do ano que vem. Voltamos ao tema de meio ambiente. O tema será Fraternidade e Ecologia Integral, com a citação "Deus viu que tudo era muito bom". Então, voltamos ao tema de meio ambiente na campanha da fraternidade ano que vem e vamos seguir para conseguir, de mãos dadas, ter a resiliência possível para a gente conseguir manter o nosso modo de vida. Com certeza. Vamos sim, essa é uma pauta da igreja. O Papa Francisco sempre fala muito sobre essa questão do cuidado com o meio ambiente, cuidado com a casa comum, e a gente faz questão de tratar desse assunto sempre por aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.